Fala galera, sejam bem-vindos ao segundo episódio aqui do nosso podcast, nosso Podcopas, podcast focado em empreendedorismo, marketing e etc. E hoje estamos aqui com a Ticiana Dias, seja bem-vinda Ticiana, crescendo sorrindo. Conte mais, tá ansiosa? Como é que você tá? Tô tranquila, na expectativa aqui das perguntas. Não recebeu um roteiro? Não recebi roteiro, não recebi nada. Surpresa. Tudo no improviso mesmo. Galera, a Ticiana tá com a gente, vai fazer um pouco mais de um ano, né, Tici? Um pouco mais de um ano aqui com questão de marketing, né? E pra começar, antes de tudo, antes de ouvir a tua história, bora contar uma história um pouco mais recente, né? Eu gosto de ouvir quando tu fala o quanto tu enrolou a gente pra começar. Foram muitos meses. Quanto tu enrolou, gente, pra vocês terem ideia, a Tici, ela me chamou por causa do grupo do Parque Office uma vez, e mandou tanto áudio, gente, mas tanto áudio, e eu não suporto áudio, haja áudio de 5 minutos, e eu querendo fechar, né, nunca te contei isso, né, eu querendo fechar, ela ainda falou, pode te mandar áudio? Eu falei, deu vontade de falar, não pode, olha, quando eu falei, pode, olha, Se arrependeu? Meu Deus. mas conta um pouco de como foi isso, Tici, pra ti, essa enrolação, né, que demorou um pouquinho pra gente... meses, né? É, isso. É porque essa questão do marketing, normalmente, na época, né? Era muito aquelas dancinhas de TikTok, aquelas... E que não era o que eu queria, né? Que eu queria Sim. era passar realmente informações, eu queria falar, abordar assuntos relevantes aos pais, que beneficiassem as crianças e tudo mais. Então eu não queria ficar fazendo aquelas dancinhas, até porque eu nem sei dançar, né? E aí eu tinha muito medo de investir num marketing e na hora eu não ter o que eu queria. A Sim. pessoa do marketing querer que eu fizesse aquelas dublagens, né? Aquelas coisas, e eu achava aquilo assim uma coisa tão inútil, né? Enfim, tem quem faça já essa parte, né? E eu queria abordar realmente os assuntos pertinentes, né? Ser um plus na vida das pessoas, né? Passar realmente informações com ciência, com responsabilidade. E aí eu tinha muito receio realmente de contratar, então eu conversei muito com o Andrei, meses, né, Andrei? Foi, bastante tempo. Até Eu acho que inclusive... Acho que foram uns 3 ou 4 meses. Quem fechou no fim das contas contigo não foi nem eu, acho que foi até a Gabi já, né? Acho que a Gabi já até entrou na história, se eu bem me lembro. Foi, a Eu nem Gabi já tava tava. mais ainda. Já tava a Gabi. Mas Só a pra ver Gabi... o quanto Vocês foram tempo demorou. juntos comigo lá, Foi, na verdade. a gente foi Foi. junto. Foram juntos. Mas a gente conversa, eu nem sonhava em chamar a Gabi, olha só como... Tá vendo? Demorou pra caramba. Mas me conta um pouco da tua história, Tice. Quanto tempo aí nessa caminhada? Fala um pouco do que tu trabalha pra quem não te conhece. Te apresenta, vai, teu espaço. Aí eu sou tia Tice, né? Ticiana Tia Tice. Dias. Eu sou odontopediatra, especialista. Eu tenho curso de odontologias para bebês pela Universidade Estadual de Londrina. Curso de capacitação. Também tenho vários cursos de capacitação também em ortopedia facial, que é acompanhar o crescimento das crianças, né? Direcionar o crescimento ósseo, harmonizar para que essa criança cresça em harmonia, com saúde, né? E então eu trabalho realmente com o público infantil. Eu costumo dizer que eu fiz faculdade de odontopediatria, porque né, eu estudei em São Paulo e na faculdade era clínica integrada. Não tinha clínica. Aqui em Belém era clínica de dentística, que era restauração, clínica de canal, que é endo, clínica de cirurgia. Não, lá não era clínica integrada. Então você atendia o que aparecesse. Lógico que dentro do que tu já Já sabia, né? no estágio que tu estava na universidade. Uhum. Então eles já direcionavam aquelas pessoas para aquelas clínicas, né? Para fazer os tratamentos. E eu sempre pegava as crianças. Quando chegava a criança na clínica, não, manda pra Ticiana. Porque desde... Foi quase Já tinha mais obrigada. gente. Não, quando eu fui fazer vestibular, eu já sabia que eu ia trabalhar com criança. Mas Sempre gostou? Sempre gostei. E aí, quando eu fiz odonto, a gente é obrigada a passar por todas as especialidades, né? Pra poder, no final, escolher. Sim. Mas eu tive a sorte de estar numa universidade que usava essa metodologia de clínica integrada. Qual era a universidade? Universidade do Sagrado Coração, em Bauru, São Paulo, no interior de São Paulo. Entendi. E aí, lá, eu tive essa oportunidade. Aí, acabou que eu falo que eu fiz faculdade de odontopediatria, porque desde o início, eu praticamente só atendi criança. E como é essa experiência diariamente? Eu imagino que criança é difícil, né? A gente vê corte de barbeiro mais caro pra criança.
E no consultório da tia Tice, como são essas crianças? A gente tem todo tipo de criança, né? Na verdade, a gente tem que ir as primeiras consultas, né? Na primeira consulta, é uma das consultas mais importantes, porque tu vais conhecer a figura. A figura. A figurinha, né? Eu tenho várias figurinhas, né? Então, a gente vai conhecer aquela Várias criança, estrelinhas da tia as minhas Tice. estrelas. E cada estrela brilha de uma maneira diferente, né? Então, a gente vai pegar aquela estrelinha ali e vai entender. Cada criança tem seu medo, cada criança tem suas necessidades, suas ansiedades, suas experiências. Então, tem crianças que é a primeira vez que tá indo lá no consultório. É mais fácil, porque eu vou apresentar aquele mundo, né? Porque é o consultório odontológico, aquelas bandas de gavetinha, aquelas Brinquedo. coisas todas diferentes, aquelas Se a máquinas gente que se fazem encanta, barulho, o imagine negócio eles, que acende meu a luz, Deus a do céu. cadeira se mexe. Então, é muita informação, né? Então, a gente vai brincar, a gente vai apresentar aquela criança para aquele universo odontológico ali. Lógico, de uma maneira lúdica, por isso que tem muitos brinquedos, né? Porque a gente vai tentando pegar dessa pegada lúdica para envolver a criança ali, para ela ver que aquilo ali é normal. É uma coisa que é só diferente, mas que é normal. É quase uma... até mais uma educação do que uma própria consulta, né? Na verdade, a gente tem medo do desconhecido. Qualquer pessoa, adulto, Sim. criança, tem medo do desconhecido. Só que a criança, ela não tem maturidade. Então, eu tenho que provar pra ela que ela não precisa ter medo. E quando a gente apresenta, que a gente mostra que eles já sabem o que é, aí eles não precisam ter mais medo, que eles já sabem o que vai acontecer. Por isso que a gente tem que mostrar o arzinho, a aguinha. Eu faço chover, eu jogo água com o vento junto, aí cai a chuva. Em cima dele? Em cima dele, claro. Em cima da gente, né? Né? Então, a gente vai mostrando, né? Mas por que quando eu fui lá tu não fez isso? É porque tu não precisa. Tem certeza? Tem certeza? Aí a gente tem É toda até uma curiosidade técnica. que eu Tem criança tenho. que chega que já sabe. Que já viu no YouTube, em alguma coisa, já tem noção. Mas tem crianças que chegam que a gente Acaba tem que que- realmente apresentar. Tem crianças que chegam traumatizadas. As que chegam traumatizadas é pior, porque tu tem que conquistar a confiança naquela criança. Qual foi, Ela já passou por uma experiência dolorosa. qual foi o mais difícil que tu pegou? Me gerou curiosidade agora. Tu consegue alguém falar, cara, esse ser me deu trabalho? Sim. Eu não vou citar o nome Não, da sem criança, citar nomes, por favor. Mas eu tive uma paciente que ela foi a mãe levou ela numa clínica popular. E lá realmente seguraram, fizeram uma restauração profunda, sem anestesia. Ou seja, provavelmente essa criança deve ter realmente sentido dor. Caraca. E, enfim, quando a mãe chegou comigo, já foi falando que aí ela saiu de lá, ainda foram numa outra clínica. E aí também não deu certo, que ela não deixou fazer. Quando ela chegava na porta, já era gritando, parecia um gato se agarrando em tudo. E aí, quando ela chegou em mim, já foi num estágio, assim, de trauma bem grande. E aí eu tive um trabalho. Eu acho que ela passou comigo mais de mês sem eu fazer nada. Só pra Dela ganhar ir confiança. lá no consultório, mostrar as coisas pra ela. Depois ela voltava. Aí eu tentava fazer uma limpeza. A gente começava... Teve uma consulta que eu lembro que eu, com a escovinha, eu limpei a unha dela. Ela não deixou eu fazer a limpeza oral, né? Então vamos limpar a mãozinha. Aí fui, limpei as unhas. Eu falei, viu só como a escova é macia e tal. Aí a sorte dela é que a mãe entendeu a situação da filha e teve a paciência de levar ela e, entendeu? Hoje em dia ela senta sozinha na cadeira, a mãe fica Ela às tá vezes até hoje o paciente. até minha paciente até hoje, ela senta sozinha na cadeira, a mãe fica às vezes até na sala de espera, no celular, nem liga mais, ela já faz tudo direitinho. Uhum. Ela segue justamente pelo fato dela ter tido uma dor de dente, Um trauma. Tudo que eu falo pra ela fazer, ela faz direitinho, entendeu? Então, assim, o paciente traumatizado, quando ele chega, ele é o pior paciente que a gente pode pegar. Sim. Mas quando a gente consegue reverter, ele é o melhor paciente. Que aí ele faz Verdade. tudo que tu pedir. Ele segue a risca, né? Exatamente. Porque ele começa a confiar, né? Nos outros não confiavam, então ele E ele vai já confiar em sabe você. que ele passou, Sim. entendeu? Então, como eu conseguir melhorar a situação dele, ele sabe que ele pode confiar em mim. Aí Sim. fica muito mais fácil até tratar. Entendi. E nesses longos, quanto tempo mais ou menos de
de trajetória? Formada de odontopediatria são 17 anos, fora os de formada na faculdade. Nesses longos de 17 anos, né? O que te fez querer abrir o próprio consultório? Porque tu poderia ir trabalhar em um consultório, né? Mas a gente entende que quando a pessoa arrisca empreender, né? Como você mesmo disse, a gente tem medo do desconhecido, né? Como foi para enfrentar esse medo? É difícil, porque a odontologia é uma profissão solitária. Porque, por exemplo, eu trabalho num consultório onde sou só eu, aí eu tenho um amigo que faz a parte de orto dos adolescentes, adultos, né? Uhum. E uma outra dentista, que é a doutora Juliene, que ela faz porque às vezes os pais chegam pra mim, se tu só tem de criança. Assim, a gente faz limpeza, a gente faz uma restauração. Mas, assim, às vezes precisa de fazer uma coroa, fazer tratamentos que há 17 anos, pelo menos, eu não faço, né? Sim. Então, eu precisei chamar alguém pra suprir essa necessidade. Mas, os horários que eles estão, eu não estou. Eu sempre tô lá só. E isso é ruim. Eu trabalhei muitos anos em clínicas, onde tem vários consultórios e cada um fica... Só que é solitário, porque o dentista que tá do lado, que faz canal, não vai ficar no mesmo consultório que tu atendendo criança, né? Então, esse eu acho assim que é o lado ruim, e eu sempre tive medo disso, de ficar muito só, né? Porém, a odontopediatria, a gente não trabalha só com material odontológico, a gente trabalha com material odontológico, psicológico, fonoaudiólogo, enfim, com muitas coisas, porque a demanda da criança, dependendo de como é essa criança, eu vou me estudar, eu vou me transformar, eu vou inovar, porque eu preciso atender às necessidades daquela criança. Então, a gente tem muita tralha, muita coisa, é boneco, é jogo, tudo que vocês possam imaginar. Hoje, inclusive, eu roubei um brinquedo lá do consultório. Meu Deus do céu. Todas as vezes que a gente chega no consultório da tia Tícia, ela vem com a gente, olha, esse negocinho novo que eu comprei. Toda vez tem alguma coisa nova que Hoje ela eu trouxe um. Falei, não, isso aqui eu vou jaleco novo. Eu tô encomendando uns 5 jalecos. É maravilhoso. A gente chama o jaleco do Homem-Aranha. A gente tem que sempre estar chamando a atenção das crianças. Então, por exemplo, quando a criança vai no laboratório, a enfermeira tá lá de branco. Então, eu não posso usar branco, porque eles vão me associar à enfermeira que faz a agulha lá que tira o sangue que dói, entendeu? Então, eu tenho que ter jalecos coloridos. Entendi. Aí eu tenho jalecos coloridos, eu tenho jalecos de personagens, entendeu? Porque quando a criança chega lá, normalmente eu tô com um personagem diferente, né? Quando eu tenho um atendimento, assim, por exemplo, que são muitos meninos, às vezes acontece da tarde ser só meninos. Aí eu vou com o jaleco do Homem-Aranha, vou com o jaleco do Hulk, enfim. Mas às vezes é só menina. Aí eu já vou com o jaleco da Cinderela, da Branca de Neve, da Barbie. Da Barbie, entendeu? Aí tem os personagens atuais agora que não eram da nossa época, né? Que nem aquele Lucas Neto, Bolo Fofo. A Tícia chegou comigo, acho que umas 2 semanas atrás, falou de um desenho. André, tu sabe desse desenho aqui? Que? Nunca vi. Não é nem da nossa época, imagina. Ainda tem a televisão, né? Que a gente colocou a televisão no teto para as crianças ficarem assistindo enquanto a gente trabalha. É maravilhosa aquela TV, caramba. Aí é incrível, porque na nossa época, a gente assistia a Xuxa, de manhã é Xuxa, né? E à tarde, era normalmente sessão da tarde, enfim. Mas era a Xuxa que a gente assistia. Todo mundo assistia a mesma coisa, eram os mesmos desenhos, a gente conversava das mesmas coisas. Cada criança que chega no consultório quer assistir uma coisa diferente no YouTube. Eu fico pensando, mas essas crianças não conversam, porque eles nem assistem a mesma coisa mais. E futuramente vão ter mais um programinha aí pra eles assistirem, Se né? Deus quiser. Depois a gente fala disso. Se Deus quiser. Então, assim, é engraçado ver, comparar, né, a nossa geração, ou a minha, né, não sei, com a geração deles hoje. Com a geração deles, porque... O que eu assisti era Dragon Ball, era Naruto, é isso que... Assim, eles até assistem, né? Porque tem... Eu não sei como é que chama aqueles seriados. Que é Naruto, como é que chama? Anime? Tem os seriados na Netflix, né? Sim. Tem. Meu filho gosta muito de assistir, inclusive. Mas eles assistem muito pouco, porque o meu público o máximo ali é uns 12, 13 anos. Então, eles já não estão nessa fase mais aí
É um outro só que quer assistir. Eles gostam muito, os pré-adolescentes, de ver aqueles youtubers que ficam jogando, falando. Sim, Eles adoram aquilo. sim. Adoro. Não deixa teu filho ver Paulinho Louco, tá? Tá bom. Do Quando- nada. Deixem, não deixem. Não deixa. Mas me conta, como é esse desafio de... O que eu fico pensando assim? Chega no trabalho, passa o dia com criança. Chega em casa, uma vez tu Mais me contou, tu criança. gravou um áudio, Andrei, tá todo mundo do meu condomínio aqui em casa. É porque, assim, a gente mora na frente da área de lazer do condomínio. Toma. Só Então, vamos dizer assim, que o polo da galera é lá em casa, né? Porque já estão na área de lazer praticamente. Então, estão com sede, vão beber água lá em casa, é mais perto. Entendeu? Já é todo mundo amigo. Entendeu? Então, assim... Caramba. Mas eu gosto, porque eu gosto de ver os meus filhos próximos de mim. Gosto de ver os amigos dos meus filhos próximos de mim. É aquela coisa, diz-me com quem andas e eu te direi quem és. Então eu quero que meus filhos tragam os amigos, eu quero saber quem são os amigos, eu quero saber quem são os pais dos Importante, amigos. hoje em Muito dia legal, tem gente entendeu? que tem pais que É. não querem mais saber, né? Exatamente. Tanto faz. É porque a gente realmente, por exemplo, eu passo o dia inteiro trabalhando. Eu almoço com eles, mas a tarde toda eu chego em casa às vezes 7h30. Então, quando eu chego, eu preciso ter o momento, precisa ter o momento deles. Só que eles também têm que ter um momento com os amiguinhos deles. Que à tarde eles têm aulas com vários professores. Então, quando eu chego em casa, é bem no horário que eles já estão, tipo, ali na frente, porque eles não podem sair enquanto eu não chego. Então, eles ficam ali na frente Fico de te casa, esperando. me esperando pra... Às vezes eu tô vindo com o carro, minha filha já tá atravessando a rua, assim, tipo... Meu Deus. Já tô saindo, já te vi. Meu Deus. Então eu gosto de ter eles lá, porque aí eu fico um pouquinho ali com a galera, né? E aí a gente fica também sabendo dos desenhos, das fofocas, né? É verdade. Que eu preciso disso. A minha vida, a minha rotina, ela é infantil. Ela precisa de saber os Eu desenhos, preciso os saber. brinquedos. Isso, Interessante. preciso. Então aí eu fico conversando um pouquinho ali com a galera e depois eles se dispersam, vão se dispersando assim. E esses brinquedos todos os teus filhos não pedem, não? Que é muito brinquedo, tio. Agora tem um dinossauro grandão lá. Esse dinossauro tem uma história engraçada. Conte-nos. A gente tava em Balneário Camboriú e eu e minha família, né? Sim. Meu marido e meus filhos. E aí a gente foi num parque chamado Jurassic Park, que é muito legal. Pra quem tem criança até uns 7, 8 anos, acho que foi um dos melhores parques que nós já fomos. Aí nós passamos na lojinha. Aí eu falei pra moça, olha, eu quero um dinossauro que tenha dente, né? Que tenha os dentinhos, porque já tava imaginando, eu vou levar, porque aí eu vou fazer escovação no dinossauro para as crianças verem e tal. E aí ela pegou e começou a trazer todos os dinossauros com dente. Muitos dinossauros, mas eram todos no tamanho pequeno, né? Assim, normal, né? Aí o meu filho olhou e falou, mãe, olha aí, que eu olhei, era um dinossauro enorme, assim, quase o tamanho dele, assim. E eu falei, meu Deus, aí eu agarrei o dinossauro, pronto. Aí eu falei, meu Deus, eu vou ter que levar esse dinossauro. Aí eu fiquei me dizendo, mas como é que eu vou dizer pro meu marido que eu vou levar esse dinossauro? Porque não cabe na mala, né? Eu ia te perguntar como é que tu Não trouxe. cabe na mala, Aí eu falei pra moça da loja, eu falei, moça, tu pode deixar eu sair com esse dinossauro? Eu preciso levar pro meu marido ver. Aí ela falou, claro, eu peguei meu dinossauro, saí da loja, fui lá no meio do parque. Meu Deus, olha o nível de Foi. confiança. Será que ela não mandou um guarda atrás? Ah, com certeza, né? Aí aí quando ele me viu, ele já me olhou e fez assim. Já sabia o Ele que já era. sabia que não tinha como me segurar. Eras Michel? Ai, meu Michel Deus. eras, não. Aí eu falei, Michel, meus pacientes vão amar esse dinossauro, que ele é do tamanho dos meus pacientes. Eles vão amar. Aí ele, não, como é que a gente vai levar isso? Não cabe na mala e não sei o quê. Michel, eles vão encaixotar, a gente despacha a caixa. Bora, não, mas a gente não. A gente vai levar sim. Resumo. Aí ele, tá bom. Aí fui lá, comprei o dinossauro e eles encaixotaram. Aí quando Resumo, chegou tá no aeroporto, escritório. Resumo, caixa, o Dino e não está tinha lá no como dobrar o consultório. dinossauro pra colocar numa caixa menor. Ele não Porque veio. senão, não, ele veio em pé, porque senão ele ia ficar todo torto. Ele não é inflável? Ele é de pelúcia. Meu, pensei que ele fosse Não, inflável. ele é de pelúcia. Não, ele é pelúcia. Já abraçou ele? É porque Dá uma a abraçadinha. pele Por isso, dele, então. a pelezinha dele parece um courozinho de É. jacaré, vamos dizer Aham. assim, né? Mas ele é de pelúcia. Caramba, agora eu entendi a preocupação dele. Aí eles encaixotaram uma caixa enorme. Na hora eu não falei nada. Mas a gente tinha alugado um carro. Quando o Michel colocou a caixa dentro do carro, ocupou todo o maleiro do carro. Eu acho que era um T-Cross o carro.
Eu falei, Jesus amado, quando chegar no aeroporto, eu disse, não vou querer despachar isso, porque tem um limite de altura, largura, né? Sim. Aí eu falei, bom, já comprei, agora seja o que Deus quiser. Aí, tá. Quando chegou no aeroporto, aí foi quando eu fiquei nervosa, assim. Eu falei, meu Deus, pra que eu fui comprar esse Agora não dá dinossauro? mais. Bateu arrependimento. Aí o rapaz que tava atendendo a gente pesou as malas, foi passando, não sei o que, colocamos a caixa. Ele olhou, gente, mas essa caixa não dá pra passar aqui. Vocês vão ter que levar lá no... Ai, meu Deus, isso aqui bagagens especiais, uma coisa assim. Aí eu falei, tá bom. Aí ele falou, mas eu vou ter que abrir a caixa, porque eu preciso ver o que tem dentro. Eu falei, tá bom, mas só não vai te assustar. Poxa. Aí ele me olhou assim, né? Meu Deus, né? O que será que tem aqui dentro? Quando ele abriu a caixa, ele tirou o dinossauro, mostrou pra todo mundo. O pessoal que tava na fila. Imagina a vergonha. Estressadíssimo com a gente, porque o cara parou pra Parou a mostrar gente o por conta de dinossauro. um dinossauro de pelúcia. E nós levamos, ele. Aí ele fechou tudo, levamos lá onde tinha que levar. Quando chegou lá, como era muito grande a caixa, a gente colocou naqueles carrinhos e levou. Mas só pelo fato da caixa ser grande, não que era pesado, que era uma pelúcia. Aí o rapaz veio, eu falei, não, é só pra deixar a caixa e tal. Ele, não, tá, já tô avisada, não sei o quê. Aí ele pegou o carrinho e foi empurrando. Eu falei, moço, pode levar a caixa, não é pesado. Aí ele falou assim, não sei o quê. Aí ele pegou com uma força que cheguei de... Aí ele, nossa, mas eu pensei que era muito... nossa, mas é muito leve. Eu falei, não, é só uma pelúcia, não te preocupe. Mano, imagina a cena. Já parou pra pensar quantas pessoas será que não falam pra sua família? Eu vi uma mulher levando um dinossauro no avião. Fez eu me atrasar toda, parar toda a fila por causa de um dinossauro de grande. pelúcia. Aí o Michel falou, meu Deus, eu vou ter que comprar uma passagem. Ele vai do teu lado, assim, eu vou ter que ficar cadeira do teu lado. E teus filhos em nenhum momento pediram pra ficar? Não. Não? Incrível, né? Porque eu acho que se fosse qualquer outra criança que não tivesse talvez acostumada com tantos brinquedos, que eu acho que eles estão, né, por conta do consultório. Não, eu acho que é porque eles já meio que passaram dessa fase, que o mais velho tá com 13 e a mais nova com 9. A mais nova por isso. pediu pra deixar o dinossauro uns dias lá em casa, pra ela ficar um pouco com ele. Aí eu deixei uma semana, aí depois eu levei pro consultório, mas é tranquilo. E os pacientes, como é que ficam quando vejam um dino? Teve uma que me mandou mensagem, que eu coloquei no Instagram, né? Aí teve uma que me mandou mensagem. Tia Tícia, eu vi um dinossauro no seu consultório. A senhora, por favor, guarda, me espera que a minha consulta na semana que vem eu quero você. Eu falei, não te preocupa. Ele vai ficar aqui, calma. Meu Deus. E durante muito tempo, até hoje, a gente coloca ele do lado da cadeira, que ele é alto. Então, ele, quando eu deito, a cabeça dele fica bem na direção da criança, da cabeça. Aí elas ficam abraçadas aqui com ele. É muito legal. Meu Deus, quer dizer que é basicamente a criança do meio e você de um lado e o dinossauro de outro. Exatamente, é meu auxiliar ele agora. Oh, meu Deus. E quando a gente vai gravar, a gente dá uns abraços lá no Dino também. quando Eu e o gravo, Luiz, a gente ama o Dino. Quando gravo, eu não abracei ele ainda, né? Mas, Tice, quero chegar num assunto que tu acha que já sabes o que é. Ai, meu Deus. Esse assunto é desafiador. Eu quero saber como é que tu acordou um belo dia e pensou, vou criar os meus divertidamente. Cara, do nada. Tem até o nome, né? Eu esqueci. Eles têm o nome, a DC... É o Odontopedia. Não. Não, é Turminha Crescendo Sorrindo. Turminha Crescendo. Ah, sim. Conta essa história, Tice. Conta, eu quero saber. Porque até agora eu não entendi. A gente tá fazendo, mas até agora eu não entendi direito. É assim. Desde a época da faculdade, a gente tinha nessa faculdade que eu fiz, a gente tinha umas disciplinas que a maioria das faculdades não tem, né? Por exemplo, língua portuguesa a gente dá, mas lá era língua portuguesa 1 e 2. E aí a gente, às vezes, os trabalhos eram, vamos montar um manual de orientação engenheiral, vamos montar um catálogo de produtos que são pertinentes a cada idade. Então, tinham várias atividades com relação à odontologia preventiva, né? E eu amei fazer. Amei fazer esses manuais, tudo, folder, panfleto, livrinho de colorir, adorei fazer. E aí, nessa época, eu fiz um livro de atividades que tinha palavra cruzada, liga ponto, liga sombra,
cruzadinha, tinha tudo. Muitas atividades assim, tudo referente a dente, pasta de dente, escova de dente, fio dental, enxaguante, a língua, que tem que escovar a língua, aquela escovinha de língua, e tudo referente à odontologia preventiva. Com algumas informações, né? E quando eu tava fazendo esse caderninho de atividades, me veio a ideia de ter um personagem que direcionasse essas atividades, tipo, como se ele estivesse falando, tipo, oi gente, eu sou... Tanto é que, até lembrei agora, eu passei 1 ano aqui em Belém, uma vez que eu tive um problema na minha família, e eu vim pra Belém, fiquei 1 ano aqui em Belém. E eu fiquei lá no Cesupa, esse 1 ano. E eu tive uma turma muito legal. E até essas pessoas, vou até citar o nome. Um até médico, que é o Afonso Celso, é até médico, hoje em dia ele mora em São Paulo. Tinha a Kátia, a Aline, a Jobele. E a gente fazia um grupo e a gente teve que montar, numa matéria chamada Odontologia Preventiva, um caderninho também de instruções. E a gente desenhou os personagens. Eu não lembro se foi o Afonso, eu não lembro quem foi que desenhou. Aí a gente deu o fio dentário, o Fiolino. Eu só lembro do Fiolino, na verdade, agora. Galera, se vocês estiverem assistindo, por favor, coloquem aí nos comentários. Aí tinha o Fiolino, que era um fio dental, aí a gente fez os bracinhos, as perninhas, sabe? Aí o cabelo era o fio dental, fazia assim, fazia o cabelo assim. Meu Deus. Era legal, era. Criatividade a gente tem. Aí a gente montou esses personagens e fez o manualzinho lá, né? Pra odontologia preventiva. E aí eu sempre tive isso na minha cabeça, só que eu não sabia explicar pras pessoas. Olha, eu quero os personagens. Aí passou na minha cabeça fazer, tipo, uns ETzinhos, os monstrinhos. Eu lembro que a ideia inicial era ET, né? Aí depois eu pensei, não, mas eu acho melhor então bichinho. Aí eu fui olhar na internet, todo mundo tem bichinho. Aí eu falei, não quero mais bichinho. Aí eu depois, olhando o Divertidamente 2, né? Aí eu falei, mas por que eu não faço a turma do Divertidamente? Porque esses sentimentos, tudo bem, são sentimentos da vida toda. Mas no consultório, a ansiedade é muito forte, o medo é muito forte, a alegria é muito forte. Aí eu falei, por que eu não monto, né? Agora, não como os Divertidamente, obviamente. Até porque a minha abordagem é uma e a abordagem do Divertidamente é outra. Aí eu fiquei, aí... Enfim. Aí eu falei pro Andrei, né? Andrei, eu quero... Na verdade, eu fechei com outra pessoa. E essa pessoa teve um problema de saúde, não pôde fazer. Que foi a mesma pessoa que fez a minha logo. Ela não pôde fazer. E aí, eu conversando com o Andrei. Poxa, Andrei, não sei o quê. Tô doida pra fazer. Por que tu não me pediu? Eu faço isso. Eu falei, não tô sabendo, né? Ela tá pagando mensalmente. Papa e queijo na mão e não usa. Aí o Andrei fez. E ele entendeu, ele captou ali a minha mensagem, o que eu queria, que é justamente crescendo, sorrindo. Então, cada personagem tá numa fase de crescimento. Então, não vou falar de todos. Eles vão aparecer aí na tela, pra todo mundo ver. Tá, então tem a Desi, que é Deci2, dente Deci2, dente de leite. Aí veio a Deci, ela só tem os 2 dentinhos de baixo, que estão nascendo. Então essa criança, ela tá passando por uma fase angustiante, porque a aflição do nascimento dos dentes, todos os sintomas, né, salivação, a criança fica enjoadinha, às vezes tem febre. Então tudo isso nós vamos abordar com a Deci. A Deci vai contar essas histórias, essas experiências que ela tá passando pras pessoas. Cada nome tem um significado. Tem a Deci, agora ver se eu vou lembrar. Aí tem o Mandi, que é o mandíbula, né? Que ele tem a mandíbula muito pra frente, quer dizer que essa criança tá nascendo de uma maneira não harmoniosa. A maxila e a mandíbula não estão crescendo juntas. Então, será que a gente tem como abordar para que essa criança não fique muito... com a mandíbula muito grande, né? A questão do bullying na escola. Será que é melhor intervir agora? Será que é melhor esperar? Isso tudo será abordado a partir do Mandi, né? Sim. Aí depois do Mandi... A Maxi. Vem a Maxi. A Maxila. Maxi. É a Maxi. Eita. Né? A Maxi, dessa. ela tem a maxila pra frente, né? Aquela criança dentuça mesmo, né? Uhum. Então, para uma menina de por volta dos 9, 10 anos,
Será que é legal estar com aquele dentão pra frente, né? Bem naquela fase que começa a despertar ali essa questão da pré-adolescência, os hormônios, o namorinho e tudo mais. Elas já se percebem enquanto estética, né? Então, será que é legal, né? Será que eu tenho como intervir para que isso minimize ou até resolva, né? Direcionar esse crescimento para que essa criança cresça com uma autoestima melhor e não fique... Eu recebo muito, gente, crianças no consultório que o pai chega a ti e ele não tá mais sorrindo. Aí, vamos resolver, entendeu? Cresça sorrindo, Crescer né? sorrindo, não tem porquê. Na nossa época, a gente esperava, né? Depois colocar o fixo. Quando não colocava aquele aparelho externo, né? Pra freio de burro, né? Aham. Então, assim, a gente tem hoje um leque muito grande de aparelhos, né? Aí também tem o Pinho. pinho. O pinho é pequenininho, né? Não, o pinho é grande. O pinho é o mais alto. Maior, o pinho já tem 12 anos, né? O pinho é o dente apinhado, né? Os dentes todos entramelados, como dizia, né? Os dentes tortos. Parece assim que não coube na boca e fica tudo torto. Então, o pinho veio pra... Tipo, não fez tratamento ortopédico a vida inteira, chegou na fase da pré-adolescência, entrando na adolescência com os dentes todos tortos, feios. Aí a criança começa a se perceber, né? Meu Deus, e agora eu não posso nem sorrir pra gatinha, porque quando eu sorri, ela já baixa a cabeça. Ai, meu Deus, né? Verdade. Então, isso tudo a gente vai abordar. Até a dificuldade de limpeza desse dente, né? É mais difícil de higienizar quando tá tudo torto, tudo apinhado, apertado. O fio às vezes nem passa direito. Então, isso tudo o Pinho vai abordar. Foi uma sacada muito boa pra fazer as crianças verem desenho, né? Sim. E aprender. Hoje em dia tem criança que é fissurada. A gente até fala, pelo menos da nossa geração, né? Nossa geração, pelo menos, eu acho que foi a última que teve, que a gente fala que realmente teve infância, né? De ir pra rua, brincar na chuva, se deitar na lama, comer barro. Tudo isso aí eu fazia, né? Comer barro, nunca vi. Caramba. Brigava na rua, tive essa fase. E hoje em dia eu vejo as crianças tudo no celular, o tempo todo, vendo YouTube, vendo TikTok, né? Então uma forma da gente talvez alcançar, fazer que essas crianças entendam, né, a importância de forma educativa, né? Sim. Essa turminha, ela vem trazer informações para as crianças, ela vai trazer, né, informações para as crianças, mas também vai trazer muitas informações para os pais, porque tem muito pai ainda que acha que só pode intervir quando trocou todos os dentes de leite. Ou seja, ele já cresceu tudo que ele tinha para crescer, não consigo mudar, não consigo alterar o direcionamento do crescimento, organizar a ATM, não consigo mais, né? Então a criança vai se acostumar a estar numa posição errada. Porque já cresceu. E hoje a gente trabalha com a ortodontia preventiva, né? Vamos alinhando aqui, vamos organizando, direcionando para que a criança cresça em uma direção harmoniosa, entendeu? Hoje a gente vê muito essa coisa da estética, né? Botox, fio de sustentação. Porque essas pessoas não tiveram ortopedia. Talvez desse para evitar, né? Todos esses procedimentos que são caros, né? Acaba que... E são caros, invasivos e não são eternas, né? Tem uma validade, né? E quando você cresce em harmonia, você é assim. E agora, crescendo em harmonia, sorriso melhor. Explica esse nome. Porque todo dentista que eu vejo por aí coloca o seu nome, né? Por que crescer sorrindo? Crescendo sorrindo, porque eu queria... foi bem difícil, assim, escolher esse nome, porque quando eu perguntava pros meus familiares, pai, irmão, assim, põe teu nome. Eu já era Tia Tice, né? Eu já era Tia Então Tice. é pouco recente essa marca. É recente. Acho que tem o quê? Uns 5, 6 anos, eu acho, assim, mais ou menos. Talvez um pouco mais. Então, só que a Tia Tice A Tia Tice, entendeu? Pode ser a Tia Tice da escola, pode ser a Tia Tice merenda. entendeu? E aí eu falei, não, eu quero uma marca. Eu quero ter uma marca que simbolize o que a Tia Tice é. O que eu sou, né?
E aí fiquei muito tempo pensando qual nome usar. Aí pensei em alguns nomes, só que era americanizado. Eu falei, não quero um nome americanizado, eu quero um nome brasileiro, português, em português. Não quero Kids, não quero Smile, não sei o quê, não. Smile, sorriso. Não, quero fazer uma coisa genuinamente brasileira, né? E aí, um dia eu tava nessa minha... pensando, e aí eu falei assim, o que é que eu quero nessa logo, né? Passar. Aí eu pensei, eu quero que as crianças cresçam sorrindo. Aí eu pensei, crescer sorrindo. Só que já tinha uma pessoa que eu fui pesquisar no Instagram, se já tinha, né? Uhum. Que era crescer sorrindo. Aí eu falei, então não quero mais crescer sorrindo. Aí eu fiquei, aí crescendo sorrindo. Aí eu nem queria mais que fosse crescer ou crescendo sorrindo. Já queria que fosse uma coisa, eu queria que fosse uma coisa diferente. Só que aí eu não tive como escapar, porque o que eu quero é que as crianças cresçam sorrindo. É o literal, né? Aí eu fiquei assim, eu falei, bom, ela também quer e ela nem mora pra cá, né? Então eu vou colocar crescendo sorrindo, porque aí não fica igual dela e eu fico com o que eu quero realmente, né? Sim. Aí ficou crescendo sorrindo. Aí foi quando eu chamei essa moça pra fazer a minha logo, né? E eu expliquei pra ela. Eu quero que seja uma logo que tenha um nome crescendo sorrindo, porque eu quero que as minhas crianças, meus pacientes cresçam sorrindo, sem ter vergonha. Que eu direcione o crescimento, que eu suavize os apinhamentos, entendeu? E aí ela, tá. Aí ela fez a logo, é um coração. O coração sou eu. E ao redor do coração tem as estrelinhas. As estrelinhas são os pacientes, são as minhas estrelinhas. São eles que me iluminam. São eles que me encorajam todo dia a querer saber mais, a querer aprender mais, a me esforçar mais, a oferecer o melhor, entendeu? Então, eu amei a minha logo quando ela me passou. Eu jurava que as estrelinhas da noite, das estrelinhas da Tia Tice, né, que vai ter no seu aniversário, era algum tema do aniversário, mas já existia, né? Já existia a logo, Interessante, eu pensei que era só as pro aniversário. estrelinhas da Tia Tice. Que legal. E para os pais entenderem a importância de cuidar desde cedo, qual seria o conselho que tu daria para eles? Porque assim, eu conheço alguns pais que veem isso como um custo, né? Eu vou te dizer uma frase que eu sempre coloquei no meu Instagram. Melhor prevenir do que tratar. É melhor a criança chorar de mania porque não quer escovar. É melhor a criança chorar de mania porque não quer escovar, porque tá com sono, porque tá com fome, porque não quer, porque qualquer coisa, do que ela chorar de dor. Então a criança, ela não tem maturidade, discernimento para que ela entenda que aquilo ali é um bem para ela. Agora ela pode não entender. Quantas vezes acontecem coisas com a gente na vida que a gente fala assim, eu não sei por que isso aconteceu comigo. Meu Deus, por quê? Passa um tempo, aí a gente, graças a Deus, Senhor, obrigada por ter feito isso, né? Quantas vezes a gente não pensa dessa maneira? Então é a mesma situação. Agora a criança não vai entender. Mas à medida que vocês seguem uma rotina, mostram para aquela criança que ela é preciso seguir aquela rotina, ela vai crescendo e ela vai continuar seguindo essa rotina. Já viste pessoas que têm mania de andar para cima e para baixo com escova de dente? Não pode comer que vai escovar o dente, fio dental. Essas crianças com certeza tiveram uma infância onde a mãe pedia pra ela escovar o dente depois do café, depois do almoço, antes de dormir e tudo mais. Entendeu? Porque ela se acostumou, ela cresceu dessa maneira. Então ela levou essa rotina pra vida dela. Então, tá mais que certa. Então quando a gente começa desde cedo nessa rotina, a criança, ela leva isso até a fase adulta. Agora, quando tu pega uma criança adolescente, rebelde, que tudo que a gente fala tá errado, porque eles que estão certos sempre, é mais difícil de tu introduzir esse hábito. E quais são os desafios que tu enfrenta quando acha essas crianças? Esses que não querem Que escovar? não querem, Olha, a gente, primeira coisa é imagens. Tipo, eu tenho uma pasta lá no meu computador, onde tem vários casos de crianças com cariz grandes, que tiveram fazer coroa, o rosto inchado, porque deu canal, inchou, e aí teve que fazer o tratamento endodôntico, né? O canalzinho, fez coroa, entendeu? Quanto aquela criança não deve ser sentindo de dor? Ele quer a mesma coisa pra ele? Crianças que perdem o dente, e aí vai
usar uma prótese. Tu vence então pelo medo mesmo, né? Não, eu mostro, eu explico, não pra dar medo, Não mas pra eu dar explico, medo. não. Mas eu explico, olha, o cuidar, só a gente pode se cuidar. Eu não tenho como cuidar de ti, Andrei. Eu gosto de ti e tudo, mas eu não tenho como cuidar de ti. Se tu resolver, não vou tomar banho, não vou poder fazer nada. Vou ficar contigo, que eu gosto de ti do meu lado fedorento. Mas não vou te dar banho, entendeu? Então, eu mostro pras crianças, olha, se você não fizer o que eu tô te pedindo, que é uma coisa simples, provavelmente vai acontecer isso assim. Tu vai ter uma gengivite, tu vai ficar com mau hálito. A gente começa por baixo, né? Vai ficar com mau hálito. Aí a coleguinha linda lá da sala, a topzinha das galáxias lá da sala, vai vir, oi e tal. Aí tu vai dizer, oi, a menina... Com barba Gente, do caramba. já acabou ali o romance, né? O clima... Não tem mais nenhuma Não chance. tem, tá verão e já tá no inverno de novo. Então, assim, a gente vai tentando usar esse lado psicológico, tipo, mostrar pra eles o que vai acontecer se ele não fizer o que a gente tá pedindo. Mas que a decisão é dele. Sim. Esse é muito legal, porque como a gente comentou no início, não é só uma consulta, né? Não é só chegar lá, fazer uma limpeza ou uma restauração, enfim. Tem toda essa parte da psicologia. E com certeza o pai vê. E quando os pais veem, que feedback eles te dão? Por exemplo, a tia Tice chegou em casa e a minha criança realmente mudou. Que tipo de feedback tu recebe? Normalmente são gratos. É porque existem pais e pais, né? Tem os pais que são gratos, que ligam, mandam mensagem contando como melhorou. Se não melhorou, também ligam pra falar e a gente vai tentando ajudar. Tem pais que são participativos, né? Tem pais que parece que estão sempre na defensiva. Entendi. Então, tanto é que algumas consultas eu observo algumas situações e aí eu paro e falo, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu faço muitas perguntas na minha consulta. Então eu falo assim pra eles, olha, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu não tô aqui pra julgar ninguém. Eu tô aqui pra ajudar. Então, não queiram mentir pra mim. Porque se vocês mentirem pra mim, eu não vou conseguir ajudar vocês. Então me falem a verdade. Eu não vou brigar com vocês, porque eu não quero brigar com vocês. Eu não tô aqui pra isso. Eu quero que vocês me contem tudo pra eu poder orientar. Aí eu vou te dizer o que tá certo e o que tá errado. Porque ninguém nasce sabendo. Então eu tô aqui pra te ensinar a parte que eu sei. Entendeu? Então, aí a gente continua a consulta. Tem pais que brigam. Brigam contigo? Não, entre si. Na tua frente. Meu Deus. Caraca, é uma terapia mesmo, né? Tem pais que brigam. Meu Por Deus. exemplo, a mãe de uma... tipo assim, a criança fica às vezes na casa da avó. Aí a avó dá bombons. Aí eu tô aqui na consulta, porque na consulta inicial eu explico desde a alimentação, higiene, como é que a cárie acontece, qual é a ação Isso. do flúor. É uma hora e meia de E isso conversa. é um Nossa. caso muito, muito real, porque, por exemplo, eu tenho um primo, né? Um primo pequeno, ele fez 9 anos, eu acho. E aí o meu tio, ele sempre falou que não queria que ele comesse chocolate, açúcar, tanto que eles não comiam, né? Só que hoje em dia ele come e pergunta o porquê. Porque a avó deu, né? A avó deu. Acontece muito. Então ela começou a dar chocolate, começou a dar açúcar, a criança provou, a criança gostou, aí tinha mais como cortar, mas a criança não comia açúcar. Aí o pai falou, ela não lembra o que foi que a mãe falou, que o pai falou, eu não te falei! Aí eu falei, não, gente, calma, porque ninguém nasce sabendo, né? Então vamos lá, eu vou explicar tudo pra vocês. Eu pergunto como é a rotina da criança durante a consulta. Que horas acorda, o que come, escova o dente depois do café da manhã. Aí de manhã faz atividade, vai pra escola. Eu vou perguntando várias coisas. Eu quero saber a rotina de segunda a sexta da criança. Aí eu falei assim, no final a gente vai adequar aqui a rotina. Calma, não tem estresse, não precisa se estressar. Vocês vieram aqui pra receber orientação. Então a gente vai orientar vocês. Mas aí eu preciso da gente todo mundo unido, porque se vocês começarem a brigar, aí não vai dar certo. Exatamente. Quem é que Né? vai falar mais alto? Exatamente, então eu. Aí a gente foi, aí conseguiu organizar, mas acontece muito, assim. Cada consulta nova é uma surpresa, né? Tem famílias e famílias, a gente tem que entender aquele núcleo familiar, respeitar aquilo ali, porque tu não vai mudar o núcleo familiar, né? Tu vai mudar só o que tu pode aqui, né? Com relação à higiene oral, cuidados e tudo mais. Mas aí a gente passa todo o nosso conhecimento para aquela família, para que eles tentem
se adequar, né, a esses novos conhecimentos que eles estão recebendo. E não é fácil, né? Não é fácil. Acha que essa educação que você faz é o maior diferencial que você tem? Ou qual é o teu maior diferencial? Eu acho que é. Literalmente, eu dou aula para os pais, né? Porque, gente, a prevenção, ela é feita em casa todo dia, não é no consultório de 6 em 6 meses. São instrumentos de orientação. Então, se seguem certinho as minhas orientações, a criança vai de 6 em 6 meses, até mais às vezes, dependendo da criança, só ir lá fazer a limpeza, fazer o flúor para fortalecer o dente, receber as orientações. Eu mostro as escovas novas, entendeu? Converso com a criança, vejo a questão da alimentação, porque a alimentação interfere muito. E a alimentação, ela vai mudando com o passar dos anos. Então, quando eu explico essas coisas para os pais, é justamente porque eu quero que eles consigam fazer essa prevenção em casa. A prevenção, ela precisa e deve ser feita diariamente. Então, eu só oriento. Então, eu falo muito com eles. E eu acho que isso acaba criando uma boa relação, né? Porque eles veem essa questão e falam, poxa, eu não tô lá pagando e tchau. Tô lá pagando, mas isso fica na mente, isso ensina, isso reeduca, né? Como você diz, tem muitos maus traz costumes. um resultado, Quando né? as crianças chegam, que elas vão para as consultas, eu aviso o retorno já. Mas a gente, tipo assim, para uma criança, dependendo do que a gente vê nessa criança, a gente sabe que o retorno vai ser de tanto em tanto tempo. Por exemplo, uma criança que chega lá com a higiene oral dela ótima, gengiva saudável, sem cárie, sem placa, é lógico que eu vou fazer esse retorno mais espaçado. Diferente de uma criança que chega com cárie, com a gengiva sangrando, inflamada. Eu vou ter que acompanhar mais de perto essa criança, até que ela se encaixe onde eu quero que ela esteja, para poder eu começar a liberar ela. Eu fico imaginando a dor que isso dá numa criança, por exemplo. Eu já fiz 2 canais, né? Um em cada dente aqui em cima. Imagina uma criança nova que tem que fazer um monte de canal, né? Acontece muito. Resiste menos do que eu, né? Bora assim por dizer. Acontece muito. Então, é melhor prevenir do que tratar. Então, vamos fazer a prevenção para não chegar a ter que fazer uma restauração, para não chegar a ter que fazer um canal. Prevenir pode parecer bobinho, né? Que tu chega lá e a tia Tice faz limpeza, brinca, joga o chuveirinho, faz chover, acende a luz, liga o motorzinho do carro, não sei o que, Pode parecer bobo. Mas, na verdade, a gente está prevenindo situações que não serão nem um pouco agradáveis. E o pior de tudo é porque, assim, por exemplo, fazer um canal numa criança. Não tem problema fazer um canal. A gente vai anestesiar. Existem anestésicos tópicos pra gente poder fazer antes de fazer a infiltrativa, né? Pra criança sentir o mínimo possível, tudo mais. Mas e o tempo que essa criança vai ter que ficar parada, com a boca aberta, com pessoas segurando ela, né? Então... estressante. Porque a criança não tem maturidade pra ficar parada com a boca aberta. Nem a gente tem. Não mesmo. A gente fica cansado. Não mesmo. A gente fica cansado. Imagina uma criança que queria estar correndo, mexendo nos brinquedos e não sei o que, entendeu? Então é muito complicado. Então sempre é melhor prevenir. Então essas consultas preventivas é justamente para evitar. É o tratamento invisível, né? Assim, porque o pai não enxerga, mas esse tratamento de prevenção, que é estimular a criança, fazer a limpeza. Tem um produto no consultório que a gente passa e joga uma luz negra. Aonde tem placa, brilha. Aí eu mostro pra criança, olha a placa no teu dente. Sabe essa placa? Tem um monte de bichinho. Aí a minha secretária, quando vence resina, a resina já tá muito tempo, eu descarto. Ela pega, ela faz uns bichinhos de resina... Ela pinta o olhinho. Meu Deus. Aí fica durinha. Ela falou tomando menina, fica durinha. Aí eu falo, olha aqui o bichinho que tava na praga, não sei o que. Meu Deus. A criança olha, estava Aí na ela minha fala, boca. ai, meu Deus. Eu falei, leva pra tu olhar quando tu não quiser escovar o dente, pra tu olhar. Meu Deus, aquele bichinho tava na minha boca. Eu vou já escovar o dente. Aí ela... Ganha a criança aí pelo terrorzinho. Tem um terrorzinho aí, mas Quando eu não... faço a restauração, assim, aí eu falava assim, peraí, que eu escavo alguma coisa, né? Limpar a cara e tudo, né? E eu falo assim, peraí que eu já achei o rabinho da cobrinha. Peraí que eu achei... Aí a Laísa faz tipo uma cobrinha Meu mesmo. Aí eu Deus. falo, olha a cobrinha.
Aí a criança, meu Deus, aí ela Bom que ela deixa, vai é na uma beleza. onda, né? Eu não Aí sabia deixa, disso. Mano, a gente inventa tudo, né? E a gente criança inventa tudo. acredita, né? Porque Claro tá que saindo da boca acredita. dela, não tá vendo. Exatamente. Rapaz, olha essa psicologia, eu não tava sabendo. A gente inventa um monte de coisa. E, bom, o que é mais difícil, Tice? Tratar uma criança ou tratar alguém do nosso porte? Porque tu já tratou nós dois. Tratar vocês, É mais Que difícil isso, do que Tícia, criança. pelo amor de Deus. Vocês não fazem nada que a gente pede. Não, a criança, gente. A criança é o ser mais iluminado que existe, assim, porque quando a gente conversa, que a criança olha pra gente, no olho da gente, a gente explica, eles escutam a gente. Eles escutam a entendi o gente. ponto. Então eles fazem, entendeu? Se o pai souber pegar disso e fazer a rotina uma coisa contínua, a criança ela vai. Porque a gente tá moldando essa Entendi o criança. ponto. Então a criança, ela é uma esponja, ela absorve tudo. Então tudo que a gente passa pra ela vai entender. Só que você tem que saber passar de maneira lúdica. Por exemplo, a gente fala assim, porque eu vou tirar a cobrinha. Aí a gente pensa, ai, que louca, ela tem que ter uma cobrinha dentro da boca. Mas a criança, ela não vai... Uma criança inocente. ela vai olhar, meu Deus, tem um bichinho mesmo, né? Eu tenho que cuidar do meu Deus, porque tem um bichinho, né? E aí a gente dá o bichinho pra ela levar, entendeu? E aí... é o lúdico. É você trabalhar o lúdico dessa criança. É óbvio que com o passar dos anos, eles vão entendendo. Tem paciente que fala, tia, da onde tu tirou essa minhoca aí, hein? Ela fala assim, sabe? Tia, da onde... Aí teve uma... Ela foi até um dia desse agora no curso, semana passada. Não, semana passada. Que aí eu falei assim... A tia vai fazer, porque eu faço mágica, né? Eu bato palma, acende a luz da cadeira, né? Meu Deus. Aí eu peço pra criança bater a palma, né? Aí ela já tá com 6 anos. Aí foi muito engraçado. Aí eu vou falar o nome dela, né? Fulaninha, vamos bater palma pra acender a luz da cadeira, senão a tia não consegue trabalhar. Aí ela fez assim pra mim. Aí virou o olho e falou, ai, tia. 6 anos de idade. As 6 crianças anos. estão envelhecendo mais rápido. E eles ficam de olho. Porque no fundo, eles sabem que não é as palmas que acende a luz. Aí eles já ficam Onde é que tá apertando? procurando, entendeu? Então, assim, é muito legal isso. Mas aí chega um ponto que a gente fala, aqui, vem cá, deixa eu te mostrar. Aí eu mostro tudo e tal, não sei o quê. Mas é legal fazer essas brincadeiras e ver eles crescendo e descobrindo de novo, entendeu? Eu não sei por É que muito não legal. teve isso na minha consulta. Também quero saber, viu? A gente foi lá, passou um tempão. Não teve isso A na única minha... coisa que eu pude escolher era pasta de morango ou tutti-frutti. E De eu escolhi o resto, jaleco. Agora tem morango, tutti-frutti, menta olha só, a gente tem que ir lá de novo. e Tem uva. que ir de novo. Então, pra você pai, pra você mãe que quer que o seu filho cresça sorrindo, Ticiana Dias, Crescendo Sorrindo, está aqui no Parque Office, no Augusto Montenegro. Os contatos dela estão aí na descrição, então pra quem quiser entrar em contato diretamente com ela, com o consultório, marcar a consulta do seu filho, faça, porque como vocês aprenderam hoje, é melhor prevenir do que remediar. Então, muito obrigado, Tice, Obrigada. pelo teu tempo. Nosso segundo podcast aí. Nossa segunda cliente mais antiga. Então, espero aí que a nossa parceria dura por muito tempo. Principalmente porque tu tá fazendo eu ficar viajado nas tuas ideias. Planejando um monte de coisa por causa da turminha do Crescendo turminha Sorrindo. Crescendo Sorrindo. Então, gente, deixa o like, se inscrevam, siga no Instagram, quem estiver vendo no Instagram. E até um próximo podcast. Muito obrigado. Tchau, Tchau, galera.